Porque sentimentos como mágoa, rancor e inveja precisam ser trabalhados em vez de reprimidos. E qual o impacto de carregá-los ao longo da vida? Foi o Primo Levi. Primo Levi. Ele, exatamente, em vez de trabalhar, ele ficou reprimindo, tentando sublimar a partir das obras, a partir dos discursos pessimistas dele. Enfim, a repressão ela vai gerar um adoecimento, vai gerar uma neurose, vai gerar, né, uma descompensação. Que é uma não resolução. Né? Perfeito. Você bota uma pedra. Não ponto final. Isso. É tão interessante, existe uma coisa no cérebro, esqueci o nome, mas o cérebro precisa de pontos finais. Então, situações que ficam sem uma definição, por exemplo, a relação tóxica, que fica aquela, nunca mais vou falar, papapá, ninguém se vê, ninguém se fala. O teu cérebro fica voltando naquilo. Por isso que relacionamentos tóxicos tendem a ir e voltar. Ir e voltar. Porque o cérebro precisa de finalização, do tipo assim, isso acabou. E agora começa uma outra etapa. Eu acho tão... E tem muito a ver com isso que você está falando do Vitor. Perfeito, né? Perfeito. Porque isso tudo te coloca diante de um ciclo extremamente vicioso. Frank vai chamar de um ciclo demoníaco, né? Isso em mesmo. que sentimento convoca emoções fortalecem esses sentimentos, e isso cai num loop. Se eu não resolvo isso, se eu não entendo como extrair o melhor dessas situações, aquilo fica em aberto, né? Por exemplo, uma das tríades trágicas de Frankl é a questão da culpa. Né? Como que eu consigo extrair o melhor da culpa? E a solução de Frankl, é claro, simplificando bem aqui a teoria dele, né? É conseguir fazer da culpa um convite para melhora. Eu preciso me fazer culpado e entender onde de fato eu errei para conseguir me emendar. Para conseguir entrar por um caminho que é um caminho também de remissão. Só quem se faz culpado pode experimentar a remissão. Quem vive deixando de lado para depois, empurrando com a barriga, não quer olhar para aquela situação, vai reprimir, e essa repressão vai gerar angústia, vai gerar palpitação, vai gerar desespero, vai gerar neurose. Frankl, como ele foi um prisioneiro, ele era convidado com frequência para dar palestras em presídios. E ele vai dizer que, junto aos prisioneiros, ele era muito duro, muito duro. E ele fala, né, eu os tratava como eles mesmos gostariam de ser tratados. Eu não os justificava e não os via como um tabuleiro no campo de batalha e de ego e superego. Eu não os aliviava a culpa como outros faziam. E ele recebia relatos dos prisioneiros que agradeciam efusivamente. Dr. Frankl, obrigado. Pela primeira vez entrou aqui no presídio um médico, um psiquiatra, um psicólogo, e nos falou aquilo que nós deveríamos ouvir. Porque os outros que passaram ficaram culpando o mundo, a sociedade, culpavam até as vítimas. E a verdade é que nós, prisioneiros, temos o direito de nos perceber e de nos sentir culpados, porque a partir dessa culpa eu posso também fazer um firme propósito de emenda. Mas se as pessoas dizem que a culpa não é minha... Só existe a claro, redenção se você admite a culpa. Se eu assumo, fui Exatamente. eu fiz, eu errei, eu fui fraco, eu falhei, mas eu quero recomeçar. Né? Agora, um sociopata ele não entra em contato com a culpa, né? Agora, olha, se entrar, eu vou dizer milagre. Curou. Pronto, a cura chegou? As pessoas chegam para mim e falam assim, não, mas você não acredita. Eu até hoje não vi. Mas se porventura aconteceu, eu testemunhei um milagre. Ótimo, e vou ter pronto. todo o prazer e humildade de falar, realmente. Seria como isso é um milagre. Um paralítico sair andando. Pronto. Com certeza. Sem nenhuma intervenção. Tinha algo disfuncional. Sem nenhuma intervenção do exoesqueleto. Isso. Do Miguel Nicolade, nosso maravilhoso cientista. Perfeita. Sem nenhuma intervenção da célula-tronco também, que está sendo muito bem pesquisada. Ótimo. Se fosse, aí é milagre. Pronto. E eu vou ser testemunha desse milagre sem o menor problema. Porque tem gente que acha que eu torço. Você torce para ter razão? Eu não torço para ter razão. É que você sabe o que acontece, né, dentro dessa disfunção. Estou aberta ao milagre. Claro, claro. Quem seria eu se não fosse digna de testemunhar um milagre? Ótimo. Que isso, é um privilégio. Se eu um dia puder testemunhar um milagre, eu vou agradecer ao universo, a Deus, a qualquer nome que queiram dar. Muito obrigado por essa confiança. Eu estou atestando que eu presenciei. É o mínimo que eu posso fazer. Então, assim, não é uma questão de
querer estar certa. Não, eu só quero ver as coisas que estão Perfeito. acontecendo de uma maneira clara. Aquilo que eu não explicar e que aconteça de uma forma, Sobrenatural. eu atesto. Ótimo. Não tenho como Uhum. explicar, Uhum. mas acho fantástico o que aconteceu. Uhum. Né? Como tem gente, né? Tipo assim, viu o ET? Eu não vi nada. O dia que eu vir, Eu posso falar sobre. eu vou dizer, olha, gente, eu vi uma coisa que eu não sei definir o que é. Sim. Não sei definir, mas eu vi. Pronto. Né? Perfeito. A gente não pode estar preso ao nosso conhecimento. Ele pode nos nortear, mas ele tem que estar aberto para que algo aconteça e você tem alguma coisa além. Senão a gente não evolui. Né? Sim. Porque a gente não sabe tudo. É uma Não, pequena parte, né? mas é uma pequeníssima pequena parte. parte. Eu acho que quando a gente está ficando bom, a gente aprende a fazer as perguntas. Não é que a Excelente. gente fale, mas a gente começa a aprender a fazer as perguntas mais interessantes. Que eu acho que o Frank fez a primeira pergunta aos 16 anos, 13 anos. 13 anos, na aula do Fritz. Se é assim, qual é o sentido da vida? Uma baita pergunta. Isso é uma baita pergunta. Se tivesse um aluno desse, eu dava um 10, sabe? Eu falava assim, quando eu dava Uhum. aula em faculdade, eu olhava assim, que me fizer a melhor pergunta, intrigante, eu dou mais uns 5 pontos. Não tô nem aí. Porque não é que você está premiando, mas você está botando luz Claro. numa pergunta que mexeu comigo e mexeu com as pessoas. Provoca e, claro, leva a discussão para um outro Não patamar. precisa só botar tudo certinho lá na prova. Faz uma pergunta Sim. que me faça falar, que bacana. Eu sei porque que eu Isso. estou dando aula aqui. Olha Isso. só, aquele menino ali Isso. me fez uma pergunta que eu fiquei sem Que me resposta. deixou sem ar, me deixou sem resposta. E que isso já me fez aconteceu. pensar. Você vai para casa pensando naquela pergunta. Eu falei, eu não tenho a resposta, mas vamos combinar? Daqui a uma semana a gente traz as hipóteses. Sensacional. E ponto. Não dizia, não, isso aí é por... Não, isso aí é... Não, eu não sei. Uhum. Não sei. E tá tudo bem não saber. Sim. E era Sim. engraçado que tinha um que fazia para provocar. Eu acho que os professores ficavam irritados. Uhum. E quando ele fez comigo, ele fez assim num tom. Aí eu falei, adorei a pergunta, mas não sei responder. Posso combinar com você daqui a uma semana, quando acabar a aula, a gente se encontra aqui para ter as hipóteses? Você tá falando sério? Eu falei, você prefere no início da aula? Porque você tem compromisso depois? Ele falou, eu prefiro. Eu falei, então vamos no início da aula. Eu chego meia hora antes, tá combinado? Tá. Aí ele foi no dia, foi muito engraçado. Aí ele assim, você foi, tá me procurando? Aí ele, achei que você não vinha, não. Eu falei, mas como eu vou perder a oportunidade de aprender Incrível. alguma coisa? Você tá doido? Incrível. Tem que ser Ótimo. assim, né? Olá, queridos. Estou passando aqui rapidinho para avisar vocês que a nossa Black Week já começou. Convido você agora para clicar no link abaixo e dar o primeiro passo nessa jornada importante de conhecimento e autocuidado.